Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês estejam muito bem. Eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês, eu quero me apresentar para vocês. Eu quero dizer o motivo porque eu estou aqui no YouTube, porque eu estou fazendo esse canal, porque eu estou gravando vídeo, porque eu quero interagir aqui com vocês. Meu nome é Gláucia, eu tenho 7 irmãos, né? São 5 meninas e 3 meninos. E a princípio eu queria contar toda a minha história. Mas quando você vai contar toda a sua história não envolve só você, envolve outras pessoas. E o objetivo desse canal aqui é transbordar o amor, é curar, é dizer que o amor de Deus te resgata do fundo do poço, do lamaçal do pecado, que ele transforma vidas e muda a história. Então não adianta eu contar toda a minha história na íntegra e em vez de curar, ferir. Então, o que eu vou falar da minha história para vocês? Gostaria muito de contar a profundidade que eu vivi, mas eu vou resumir, né? Em uma só palavra: Deus passou comigo em uma infância muito dolorosa, para hoje eu estar aqui, de pé, com a vida transformada e dizer que Jesus muda a história e faz tudo novo e diferente. Graças a Deus, eu estou aqui. O que não me matou me fortaleceu e me fez mais forte. Fui uma adolescente muito revoltada. Eu experimentei a depressão na minha adolescência. Eu culpava o divórcio dos meus pais por tudo de ruim que aconteceu na minha vida. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu reconheço que os meus pais não tiveram culpa do meu mau uso, do livre-arbítrio que o Senhor Jesus me deu. E aqui eu vou interagir, eu vou contar minhas experiências mesmo do dia a dia, né? Sendo que eu vou estar pesando, né? Vou estar colocando nessa balança, né? Da honra, né? Porque tem coisas que não vai engrandecer o nome do Senhor. E o objetivo daqui é louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mostrar que Deus tem o poder para transformar histórias. E hoje, graças a Deus, com a separação dos meus pais, eu muito nova, eu senti desejo de construir família, né? Então, desde muito cedo, eu foquei em relacionamentos, né? Nós nascemos em um lar evangélico, apesar do meu pai não ser cristão, minha mãe já era evangélica. Só que como houve a separação, cada um foi pro seu lado, e nós, eu e os meus irmãos, acabamos se afastando da presença do Senhor e viemos a voltar para a presença do Senhor, para o caminho do Senhor agora, na vida adulta. E eu era uma pessoa cheia de achismo, cheia de convicções, com muita revolta, com muita carência emocional. E eu passei por alguns relacionamentos abusivos, relacionamento que houve agressão física, né? Situação de humilhação, de eu me ajoelhar mesmo aos pés da pessoa, de eu me humilhar, me pôr em situações de todos os tipos de humilhação. Que um ser humano possa se sujeitar para estar do lado de alguém, eu me sujeitava. Porque dentro de mim eu tinha um vazio, né? E eu achava que esse vazio, que essa carência, o que ia suprir isso era formar uma família. E o inimigo, né, o mal, trabalhou muito na minha vida a respeito disso. De eu querer, eu quero formar uma família desde muito cedo. Gente, desde 7 anos eu tinha sonho de casar e ter filhos. Eu não tinha sonhos de realizar projetos. Eu não tinha sonho de querer crescer, de querer mudar, de querer evoluir como ser humano. Eu pensava só nisso. E isso foi me prejudicando, né? Eu enfrentei uma gravidez na adolescência, né? Eu fui mãe com 16 anos para 17. Hoje em dia meu filho tem 14 anos, eu tenho uma filha de 5 anos também, de um outro relacionamento. Hoje eu estou casada para a honra e glória do Senhor e construí a família que eu tanto desejei. Mas hoje eu entendo que todo aquele amor, toda aquela carência, toda aquela frustração que eu tinha na minha vida, porque eu depositei a razão do meu viver em pessoas. E ser humano frustra, ser humano erra. E as pessoas também têm as vivências dela, também têm as carências dela, também têm as batalhas na mente dela. Também tem uma história, né? Aqui, a maioria dos brasileiros, né? Ainda mais da classe mais baixa, vem de família disfuncional. É uma família que não tem muita estrutura familiar. Não quer dizer que os nossos pais são maus, são ruins. Às vezes, eles também são vítimas de vítimas e se torna aquele ciclo vicioso, né? E, assim, acaba respingando na gente. E quando a gente começa a procurar evoluir, a ler mais um pouco, estudar mais um pouco, a gente vem descobrir que a vida adulta não é tão adulta assim. Que aquela criança ferida lá atrás, ela pode, sabe, tá gerenciando a sua vida adulta. Teve um caso, né,
que a minha filha tava pegando piolho direto na escola, direto. E eu já tava a ponto de surtar, porque eu tava dando muito remédio de piolho pra ela, e comprando shampoo e tal, e vira e mexe, né? Voltava aquele quadro de piolho. E assim, eu queria tomar uma atitude de brigar, né? Na minha cabeça, eu tinha que ir lá arrumar uma confusão, chamar as mães das crianças, até que eu recebi uma pregação da pastora Thalita, foi uma tia do meu esposo que me enviou essa pregação. E nessa pregação, gente, a pastora Thalita estava falando sobre por que aquela situação estava te irritando tanto. Aí eu parei para pensar, falei, gente, essa revolta que eu tô do piolho foi um quadro lá na minha infância, que eu tive piolho e meu cabelo foi raspado. Então eu criei um pavor de piolho. A situação era ruim, gente, tá dando remédio, tá cuidando, vai resolver, criança pega piolho mesmo. E eu já queria ir pro lado de arrumar uma confusão. Graças a Deus que Deus tocou na vida da tia do meu esposo e ela me enviou aquela pregação no momento certo. E eu não arrumei confusão, eu não agi como uma tola. Porque sem você tomar uma atitude sem pensar, você sai como tola. Eu tava até certa, porque é uma coisa muito chata, né? Uma criança tá tendo casos direto de piolho, né? E você saber que você cuida, que você faz a sua higiene, que você mantém a criança limpa, os cuidados pessoal da criança e outras crianças estão levando aquilo, é uma situação muito chata. Mas o que aconteceu? A revolta que estava dentro do meu coração foi muito grande. E eu peguei e analisei, gente, por que eu tô desse jeito? Por causa de uma situação que eu posso resolver. Aí foi quando eu voltei lá atrás, eu falei, verdadeiramente, a vida de adulto não é tão adulta assim. Gente, e assim, no decorrer desses vídeos, aqui vai ser só uma introdução. Eu vou estar conversando com vocês, porque a minha vida hoje é, com certeza, prova de amor de Deus. Eu vivo de milagre, eu vivo sobrenatural. Por tudo que eu passei, para a honra e glória do Senhor. Mesmo eu tendo um caso de depressão, de ir dormir às 6 da tarde, botar meu filho pequeno para dormir às 6 da tarde, para não ver o dia passar, né? Com toda aquela dificuldade que a gente enfrentou, graças a Deus, eu não precisei ficar internada, eu não precisei tomar nenhum tipo de medicação controlada. Eu já fiz terapia sim, e eu indico sim. Eu tenho um sonho de ser psicóloga. Eu fiz o Enem, né? Mas infelizmente, por motivo de força maior, eu não consegui ir no segundo dia. Acabei perdendo a oportunidade de fazer a faculdade, né, de conseguir uma faculdade pública ou uma bolsa, né, porque eu não tive nota, porque eu só fiz a primeira parte, né, da prova. Então, ano que vem tem mais, eu vou tentar. No momento, eu não trabalho fora, eu apenas sou dona do meu lar. Tenho um negócio, eu vendo acessórios, né, o nome da minha loja online é Filhas do Rei, né, um propósito que Deus colocou no meu coração. E assim, é a minha segunda renda, né. Hoje o meu esposo, né, a principal renda aqui de casa é através do meu esposo, trabalha em CLT e faz alguns serviços por fora, né? E é sobre isso. E o Senhor tem sido o sustento, a provisão, o Senhor tem cuidado de nós. E eu estou aqui, gente, para dizer que por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, clame ao Senhor, clame a Deus, porque o Senhor, Ele pode mudar a tua história. Eu fui lá no Mundão, gente, eu curtia tudo quanto é baile de comunidade. Na época do Olimpo, eu tava lá no Olimpo, eu saía de segunda a segunda. Eu, graças a Deus, eu não experimentei droga, não usei droga, nunca gostei de bebida, mas eu tava exposta, né, a muita coisa, porque eu andava em lugares de perigo mesmo. Eu coloquei minha vida em risco várias vezes, né, em busca de saciar a sede da minha alma, a tratar as feridas da minha alma, achando que lá fora eu ia conseguir. Só que o que eu precisava para curar minha dor, para me dar motivos de não desistir, de me fazer uma pessoa melhor, estava dentro de mim. Graças a Deus, eu tive meu filho cedo sim, na adolescência sim, mas através da vida do meu filho começou o meu processo de libertação, porque eu comecei a não sair mais. Quando meu filho tinha 3 meses de idade, eu levei ele para o pagode. A gente ficou a noite toda na rua. A irresponsabilidade do ser humano. Meu filho teve uma pneumonia. Meu filho quase morreu. Ficamos internados no Souza Aguiar. 15 dias, respirando, fazendo bombinha para ter respiração, com uso de aparelho. E nesse processo todo, eu fui e voltei várias vezes na presença do Senhor.
entrava para a igreja e não me afirmava na presença de Deus. Por que eu não me afirmava? Porque eu não queria Jesus? Eu queria Jesus. Eu precisava de Jesus? Eu preciso de Cristo na minha vida. Só que a diferença da Glaucia do passado e da Glaucia de hoje é que hoje eu entendo que o Senhor, Ele não quer só um pedacinho da minha vida, Ele quer tomar direção de tudo, Ele quer realmente ser Senhor da minha vida. E tem 7 anos, né, que eu fiz uma aliança com Deus, né, eu me arrependi dos meus pecados. E nesse decorrer desses 7 anos, foi acontecendo vários casos de... Quando eu passava por uma fase, o Senhor me levava a um mar mais profundo, com Ele, caminhando com o Senhor, como se eu fosse um bebezinho. Eu comecei há 7 anos atrás comendo mingau, passei para papinha, batidinha, depois da papinha batidinha já foi uma comidinha mais sólida, e assim gradativamente, né? E o Senhor, no decorrer desses 7 anos, foi me levando a um nível de profundidade com Ele, que hoje eu entendo que eu sou eternamente dependente do Senhor. Hoje eu entendo que a alegria da minha vida e o motivo da minha vida é o meu Deus, né? E que eu posso sim todas as coisas naquele que me fortalece. Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará e não me falta, né? Eu falo, digo e repito, se não fosse a presença de Deus, ou eu não estaria mais aqui nessa terra, porque eu não teria estrutura, ou eu estaria internada em um hospital. Porque é tanto baque que a vida dá na gente, que se não é Deus entrar e intervir e falar basta, a gente não para. E nesse decorrer, imagina uma criança que praticamente se criou sozinha, como que essa criança se formou. Eu era abusada, eu era insuportável, eu tinha um monte de defeito, e eu vim para a presença do Senhor desse jeito. Mas aí o Senhor tá pegando o barro e tá formando com as próprias mãos dele. Deus falou muita coisa comigo. Deus me botou dentro do meu quarto para falar com Ele, para ouvir a palavra, e o Senhor foi me revelando os meus erros, meus pecados, minhas fraquezas, porque antigamente todo mundo tinha errado comigo, todo mundo tinha falhado comigo, todo mundo, ó céus, ó vidas, e eu não via onde estavam os meus erros, os meus defeitos, os meus pecados. Foi quando o próprio Deus me revelou as minhas falhas, os meus erros e as minhas fraquezas, e o Espírito Santo de Deus foi me convencendo a mudar. Hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho mais aquele espírito de julgamento, eu não julgo as pessoas, porque eu entendo que por trás de cada reação, de cada situação, existe uma história. E essa história, nem sempre a gente sabe lidar com ela. A gente sabe lidar com a carência, com a dor, com o abandono. Eu tinha uma baixa autoestima, eu me sentia inferior às outras pessoas. Eu não conseguia me olhar no espelho e ver nada bonito em mim. Ah, Glaucia, você tá bonita agora? Hoje em dia, a beleza pra mim é o brilho do Espírito Santo na minha vida. A beleza pra mim é as obras que eu pratico. É a maneira que eu caminho. E eu consigo observar essas belezas não só em mim, mas nas pessoas que estão na minha volta. Antigamente, por eu me achar feia, eu era fascinada por beleza. Eu queria estar perto de pessoas bonitas, maravilhosas. E eu olhava uma pessoa esteticamente bonita, fisicamente bonita, e achava que aquela pessoa era perfeita, que ela não tinha falhas, que ela não tinha erros, né? E começava a projetar sobre a vida daquela pessoa um fardo de perfeição. E eu me envolvia com aquela pessoa e eu descobria que ela era um ser humano normal, que por trás daquela linda aparência tinha uma vida, tinha uma história. E eu me machuquei muito, eu quebrei a minha cara muito, eu passei muitas vergonha, eu passei muita decepção, eu passei muita humilhação, mas eu entendi que existe um Deus no céu, dono do céu e da terra, de todo o universo, que se importa comigo, que me chama de filha amada, que me chama de princesa do Senhor e que cuida de mim, e que eu sou a menina dos olhos dele. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui nesse canal. Você não é qualquer uma, você é uma princesa, você é filha do rei, tem um reino te esperando. Baixa autoestima não combina com uma princesa. Depressão não combina com uma princesa. Fica trancado dentro de um quarto se cortando não combina com uma princesa. Não combina. Ajeita essa coroa que o Senhor botou na tua cabeça. Abre os seus olhos, se olha no espelho e fala: eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Pai que me ama, eu tenho um Deus que cuida de mim. E vamos dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa se levantará. Junta um pouquinho de força que você tiver e chama o teu pai. Porque se você tiver uma fé como um grão de mostarda, ele vai pegar essa fé e vai transformar e vai mudar a tua vida e a tua história. E aonde foi choro, foi dor, foi sofrimento,
vai ser alegria e vai ser testemunho para outras vidas. E meus irmãos, por tudo, por toda a dor que eu passei, por toda a humilhação, por todas as coisas ruins que aconteceu na minha vida, eu teria respaldo, motivo para ser uma pessoa ruim, para ser uma pessoa do mal, mas eu escolhi transbordar o amor. E esse amor que o Senhor colocou no meu coração, que mesmo passando aquilo tudo, eu ainda amava e servia. Eu vou estar aqui com você, transbordando esse amor de Deus na tua vida. E aonde tem essa ferida, vai se formar uma linda cicatriz, não para tua vergonha, mas para você dizer que você sobreviveu e que foi um Deus verdadeiro e fiel que fez na tua vida. E depois que o Senhor te curar, te transformar e te sarar, você vai ser instrumento de cura na vida de outras pessoas. Porque quando a gente vence uma dor, você vira um especialista naquilo. Um abraço, foi muito bom estar com você. Eu espero que você já tome posse da tua vitória e você já esteja se sentindo melhor. Em nome de Jesus, fique à vontade para voltar quantas vezes você quiser. Beijo, Jesus te ama muito.